O tema em foco é o ciclo das rochas. Para compreendermos esse ciclo, iniciaremos com material rochoso fundido a temperaturas acima de 800 graus Celsius, conhecido como magma. Esse material em estado físico líquido, ao sofrer resfriamento e a temperatura de solidificação dos minerais serem atingidos, ocorre a cristalização e a formação de rochas fruto do resfriamento térmico desse material, conhecido como rochas ígneas, que podem ser intrusivas, ou seja, esse magma colocado nas profundezas da crosta terrestre, onde ocorrerá resfriamento de forma lenta e os minerais se desenvolverão produzindo grandes cristais, como exemplo o granito mostrado na imagem. Já aqueles materiais rochosos fundidos que extravasam através dos vulcões, alcançando a superfície e se resfriando de maneira extremamente rápida, onde os cristais não têm tempo suficiente para crescer, desenvolvendo pequenos cristais, como ocorre nos basaltos, que correspondem às rochas ígneas vulcânicas ou extrusivas. Uma rocha ígnea, quando formada, ela pode passar pelos processos do ciclo sedimentar, que envolve o intemperismo, ou seja, o desgaste físico ou a decomposição química dessas rochas consolidadas, que produzem partículas ou sedimentos que podem ser removidos da sua área de formação através do processo conhecido como erosão, posteriormente transportados pelos agentes geológicos que modelam a paisagem, como água, vento, geleiras e gravidade, até depositar nas bacias sedimentares na forma de sedimentos. O intemperismo das rochas ígneas pode conduzir ao processo de pedogênese, ou seja, material residual que não foi transportado pela erosão, ficando no próprio local, ou seja, in situ, gerando um padrão estruturado em horizontes específicos conhecido como solos. O sedimento, uma vez depositado, podem sofrer processo de diagênese, ou seja, todo e qualquer processo físico-químico que ocorre no sedimento logo após sua deposição. Os processos diagenéticos envolvem soterramento, compactação, expulsão da água e cimentação desse material incoeso, produzindo uma coesão desse material e a formação de rochas sedimentares. As rochas sedimentares podem, uma vez expostas aos agentes superficiais do planeta Terra, retornar aos processos de ciclo sedimentar, transformando-se em sedimentos e, consequentemente, em novas rochas sedimentares. Tanto as rochas sedimentares quanto as rochas ígneas, quando submetidas às altas temperaturas e pressões existentes no interior da crosta terrestre, podem se transformar ou se recristalizar em estado sólido, produzindo uma rocha metamórfica. As rochas metamórficas também podem passar pelo processo de ciclo sedimentar, que envolve intemperismo, erosão, transporte e deposição, como discutido anteriormente, transformando-se novamente em sedimentos que, submetidos aos processos diagenéticos, se transformarão em rochas sedimentares. Igualmente, uma rocha metamórfica ou processos pedogenéticos podem desenvolver perfis de solos na superfície da Terra. Se a temperatura de formação das rochas metamórficas superar a temperatura de cristalização dos minerais, esses minerais irão se fundir, produzindo material rochoso fundido e retornando à condição inicial de magma e retornando ao ciclo inicial. Portanto, percebe-se que os três tipos genéticos de rochas, ou seja, rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, são produtos dinâmicos que podem se transformar mutuamente. Para entender como um tipo genético de rocha se transforma em outra, vamos fazer uma relação entre o ciclo das rochas e a tectônica de placas, ilustrando inicialmente um processo de subducção e formação de cadeias de montanhas. O processo de subducção envolve a reciclagem da crosta oceânica, onde a placa funde devido ao aumento da pressão e temperatura e liberação dos fluidos da placa subduccionada, onde esses fluidos, em interação com o manto acima da placa, rebaixa a curva dos sólidos, produzindo um magma.
esse magma, por ser mais leves que os materiais adjacentes, eles ascendem, intrudem na crosta ou extravasam através dos vulcões. Posteriormente, esses materiais colocados na crosta eles podem se resfriar tanto no interior como na superfície, formando rochas ígneas intrusivas, como exemplos granitos, ou extrusivas, como exemplos basaltos. A seguir, as montanhas soerguidas forçam o ar carregado de umidade a ascender, resfriar, condensar e precipitar. Dessa forma, essa água liberada da precipitação através das chuvas interage com o sistema tectônico de placas, proporcionando os processos do ciclo sedimentar, onde os materiais formados através do intemperismo sofrerão erosão, transporte e deposição, e a interação entre as rochas ígneas com os agentes geológicos do relevo, como água, geleiras, vento e gravidade, criam sedimentos através dos processos conhecidos como intemperismo. Os sedimentos, uma vez formados, eles passam por um processo do ciclo sedimentar que envolve erosão, transporte e deposição nas bacias sedimentares. Uma vez depositadas nas bacias sedimentares, elas se assentarão no fundo dessa bacia na forma de camadas. Uma vez formada uma camada, ela corresponde a um peso sobre as camadas subjacentes, ocorrendo o processo de soterramento. O soterramento é acompanhado pelo processo de subsidência, ou seja, o processo do afundamento das bacias sedimentares, e posteriormente acarreta nos processos diagenéticos, ou seja, processos físico-químicos, que vai fazer com que os sedimentos anteriormente formados se litifiquem através dos processos diagenéticos. Por conseguinte, as margens continentais ativas, representadas pela colisão entre duas crostas continentais, esses sedimentos anteriormente depositados nas bacias sedimentares são comprimidos devido às condições de altas pressões e temperaturas existentes. Essas altas pressões e temperaturas fazem com que as rochas sedimentares e ígneas anteriormente formadas sejam metamorfizadas, produzindo rochas metamórficas. Por fim, o ciclo se reinicia com fusões subsequentes e a subdução de outra placa oceânica, recomeçando o ciclo. Ou seja, o ciclo das rochas corresponde a uma interação entre o sistema de tectônica de placas, como mostrado na imagem, e o sistema clima, representado pelos processos geológicos exógenos.